E para você que acha que Deus ele não fala com a pessoa quando nós lemos a Bíblia, escuta essa. E há muitos anos atrás eu enfrentei o momento mais difícil da minha vida. Foi no nascimento do meu filho caçula. Porque nessa época eu não tinha a presença do pai dele. E eu fui para a maternidade sozinha com a minha mãe. O parto foi cesáreo. E foi um dos partos mais doloridos para mim. Mas chegou o momento da alta. E eu saí daquele hospital sozinha. Com a minha mãe e o meu filhinho no colo. E chegando em casa, eu estava com um choro engasgado aqui na garganta, sabe? Eu estava me questionando o tempo inteiro para Deus. Senhor, eu não sou uma pessoa ruim. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Mas eu não tinha respostas. Naquela época, eu conhecia Deus somente de ouvir falar. Eu conhecia o testemunho dos outros, mas eu não tinha experiências com Deus. Mas nesse dia algo aconteceu. Quando eu cheguei em casa da maternidade, eu coloquei o meu filho na cama e eu lembro que os 2 menores vieram para ver o irmãozinho que tinha chegado. Quando eu olhei para eles 3, eu comecei a chorar. Então a minha mãe chegou perto de mim e disse assim: minha filha, não chora, isso vai te fazer mal, o parto vai subir para a cabeça. Eu só olhei para minha mãe e disse assim: manhã, pega meus 3 filhos, sai um pouco do quarto, porque eu vou ter uma conversa com Deus. Então a minha mãe saiu e eu fechei a porta do quarto. E eu cumpri o que está descrito lá em Mateus 6,6, sem nem saber. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus em secreto. Porque o teu Deus em secreto, ele te ouvirá. Nessa época eu conhecia Deus somente de ouvir falar. E eu não conhecia essa passagem bíblica. Eu somente não sabia o que fazer naquele momento. Eu tinha chegado à maternidade, estava com 3 crianças, estava desempregada, sem direção nenhuma na vida. E bateu um desespero. Mas aquele desespero me levou a falar com Deus. E eu lembro até hoje como eu orei. Eu disse assim: Senhor Deus, Deus Criador. Muitas pessoas me falam que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que faz maravilhas. Então olha a minha situação aqui. Eu estou com 3 crianças e eu não sei o que fazer. Eu não sei como vou sustentar essas crianças, meu Deus. E eu lembro muito disso que eu vou falar agora. Eu disse para Deus assim: eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho estrutura física e eu não tenho estrutura financeira para cuidar dessas 3 crianças. E ali eu fiz uma prova com Deus. Eu disse assim: se o Senhor realmente é Deus, mostra então agora o teu poder na minha vida. Porque de mim mesma, eu não sei mais o que fazer. E ali eu comecei a chorar. Eu estava de joelhos. Eu chorei muito nesse dia. Depois me acalmei um pouco, sentei na beira da cama e abri a Bíblia. E muitas pessoas falavam para mim que quando a gente abria a Bíblia, Deus falava com a gente. E eu fiz esse teste neste dia. E quando eu abri a Bíblia, caiu em Isaías 54, onde nessa passagem vai dizer o seguinte: canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Somente nesse versículo Deus já estava iniciando uma conversa comigo. Isso porque no início fala sobre as dores de parto. E naquele momento da minha oração eu estava parida. E então eu segui lendo. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Vocês viram o que está descrito? Porque o teu Criador é o teu marido. Agora presta atenção no que está descrito no versículo 6. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. E toda a minha dor no dia que eu cheguei da maternidade era justamente por isso. Porque eu tinha sido repudiada. O pai dos meus filhos, ele tinha dito para mim que não me pediu nem 1, nem 2 e nem 3 filhos. E que era para eu criar sozinha. Porque eu não iria estragar a vida dele. E eu deixei ele ao 3º mês de gravidez do meu caçula. Iniciei a minha vida toda sozinha. Então, quando eu vi essa passagem, dizendo que o meu Deus, ele seria o meu marido, e que eu não seria envergonhada, e que ele estava vendo que eu estava desamparada, que eu estava abatida, mas que ele não me deixaria. Então, o que eu vou ler a seguir foi o que mais me tocou. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, e nem te repreenderia. Nesse momento, Deus estava fazendo uma aliança comigo, prometendo para mim que não deixaria faltar nada, nem para mim e nem para os meus filhos. E Ele cumpre até os dias de hoje. Como diz a minha mãe, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque nunca faltou nada. Isso aconteceu há muitos anos atrás e hoje os meus filhos estão crescidos. E como diz essa palavra de Isaías 54, todos os meus filhos são ensinados do Senhor.
Deus, ele alargou o espaço da minha tenda, como também está descrito nessa palavra. E nenhuma arma preparada contra a minha vida, contra a vida dos meus filhos, prosperou. Isso também está descrito em Isaías 54. A minha caminhada nessa vida não foi fácil, mas a partir desse dia, dentro do meu quarto, eu tive um encontro com Jesus Cristo. Ali foi o meu poço. Ali eu estava com aquela mulher samaritana. E ali Jesus se fez presente. Ali ele também disse o mesmo que disse para aquela mulher samaritana. É necessário que eu vá até o bairro onde a minha serva mora, porque ela está clamando a mim. E Jesus chegou naquele quarto, sentou ao meu lado. E depois de eu ter desabafado, falado tudo que estava angustiando o meu coração, ele falou comigo através da Bíblia. Essa experiência para mim é a mais forte que eu já tive com Deus. Porque realmente, de fato, de verdade, Deus ele fala. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala. E não só fala como cumpre. Hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos. Uma médica veterinária e 2 engenheiros. Somos nós 4 e Deus, o nosso Pai, que até aqui nos ajudou. O Senhor. E este é mais um dos testemunhos que eu estou retirando da gaveta. Esse também eu não queria falar, porque são coisas minhas, mas eu prefiro obedecer à voz do Espírito Santo, que um dia, quando eu estava varrendo a casa, me disse, tira da gaveta. E eu estou retirando da gaveta todas as vivências que eu tive com Ele. E o que Deus está querendo nos ensinar através destes testemunhos é que Ele é um Deus de perto, gente. Que Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que fala. Ele também é um Deus que continua curando, salvando, libertando. Porque simplesmente Ele é Senhor. Ele é Deus. Aumentem a sua fé no Deus Criador. Porque Jesus te vê, Ele foi preparar um lugar, o céu é real e é logo ali. Deus abençoe.